Brasil atinge um novo recorde, sabe o recorde? Que de demissões por justa causa. No último vídeo, no penúltimo vídeo, aliás, eu coloquei sobre o índice das empresas no estágio de recuperação judicial. As empresas não estão conseguindo, empresas gigantescas de décadas estão em recuperação judicial. Oscar não tem nada, estamos no terceiro mandato do Lula, não apresentou nada, só tá jogando o país na lata do lixo, economicamente, colocando sigilo em todos os gastos corporativos, falou que não ia colocar sigilo na campanha presidencial. E aí agora coloca todo o sigilo pra ninguém saber de nada. Não existe transparência. Várias manifestações na frente do Banco Master que você que tá me assistindo aí, poderia ter apoiado, mas não apoiou. Não apoiou por quê? Como que a gente, numa economia que é altamente improdutiva, quem que nunca teve problema com pedreiro? Nunca teve problema com mecânico? Nunca teve problema com entrega? Você pede uma coisa no site, você vai lá, ó, eu quero um tênis 37. Quando chega uma bota 42, uma dimensão tão complexa que você não consegue mais resolver. E aí alguém fica com prejuízo. E quem que fica no prejuízo? Claro, singularidade tecnológica. É o que Ray Kurzweil tem a nos dizer sobre quando a humanidade perde toda a sua autonomia, a sua independência de decidir na sua própria vida e passa a máquina, a inteligência, a criatura decidindo sobre o seu criador a direção que devemos seguir, como sociedade, como civilização, como grupos de pessoas mantendo a direção. Se você perceber, você já vai notar alguns fragmentos dessa direção pautada pela máquina. Se você pegar, algumas pessoas já estão com alguns vícios, com alguns traquejos em suas falas, característica de inteligência artificial, de roteiros artificial, de scripts, de conteúdo produzido de forma artificial. Isso é a própria máquina, o andamento da evolução de forma mental, de forma a sabedoria, ela está sendo pautada na máquina, e o ponto aqui é a máquina ditando a inteligência humana. Para onde a humanidade está caminhando? É isso que eu quero tratar nesse vídeo. É isso que eu quero colocar aqui para a gente refletir juntos, para a gente pensar juntos, para a gente decifrar algo que é colocado nas décadas passadas já como previsão da singularidade tecnológica. Quando que o homem perde a direção da sua própria vida e coloca a máquina para decidir fatores essenciais para mantermos a civilização de forma organizada, na ordem, na lei e ordem. E aqui a gente já vai colocar algumas questões que implicam, inclusive na sociedade atual. Vou dar um exemplo. Voltou o debate agora na Câmara para analisar a questão da proposta 6x1, a escala 6x1. Aqui entra algumas discussões sobre como implementar um projeto, uma reforma profunda na maneira de como a relação industrial entre funcionário e empresarial, ela se desenvolve em produtividade. E aqui tem diversas discussões do que é, de fato, uma pessoa produtiva economicamente. O que seria uma pessoa produtiva? A pessoa produtiva recebendo benefícios do Estado. Aqui temos algumas pessoas, inclusive, questionando, falando que o esforço em excesso não produz nada. O descanso em excesso também não produz muita coisa. Onde que é o equilíbrio entre o descanso e entre horas trabalhadas que gera uma performance, um desempenho construtivo para a economia? Bem, vou dar alguns exemplos aqui. Quem nunca se deparou com problemas de prestação de serviço? Você coloca, vou dar um exemplo, você contrata um pintor. Você fala pro cara, ó, a pintura você precisa pintar, você precisa fazer isso, e você precisa fazer aquilo outro. Você detalha ali o briefing, né? Você passa ali sua necessidade. Como que o brasileiro tem a capacidade de transformar um serviço simples em um problema tão complexo que só falta derrubar a casa, derrubar as paredes e fazer de novo? Porque a complexidade e a falta de comunicação, de clareza entre você falar algo e você compreender esse algo de forma objetiva, existe uma linha que tem um ruído de comunicação gigantesco.
Então, antes de falar da escala, redução de escala, ou uma escala oficial 6 por 1 e tal, reduzir isso para 5 por 2, é necessário se avaliar indicadores de desempenho. Como que a gente, numa economia que é altamente improdutiva, quem que nunca teve problema com pedreiro? Nunca teve problema com mecânico? Nunca teve problema com entrega? Você pede uma coisa no site, você vai lá, ó, eu quero um tênis 37. Quando chega uma bota 42. Aí você devolve para onde você comprou, ó, você abre um atendimento com a reclamação, você fala, ó, eu não comprei a bota 42, eu comprei um tênis 37. Aí a pessoa, tá bom, eu vou refazer o pedido. Quando ela manda na logística e entrega para você, vem uma sapatilha 32. Aí você devolve, você fala, gente, eu não comprei bota, eu não comprei sapatilha, eu não comprei nada. Eu comprei um tênis 30 e pouco. E aí, esse vai e vem, esse compra aqui, recebe errado, devolve, vai, esse vai e vem se transforma num caos, numa dimensão tão complexa que você não consegue mais resolver. E aí alguém fica com prejuízo. E quem que fica no prejuízo? Quem que fica no prejuízo? Nesse vai e vem, alguém está sendo responsabilizado, alguém está sendo penalizado. Aí o consumidor pode até falar, ah, mas eu tive o meu dinheiro de volta, ele me... Tá, quem que realmente está com o prejuízo? Você já parou para pensar nesse ponto de vista? Então, quando você para refletir, você vai perceber que o produto está caro, a inflação está alta, as taxas de juro tá altíssima e cada vez mais as pessoas estão endividadas. Cada vez mais o excesso e falta de gestão, ela está entrando em decadência. E aí você fala, como resolver? Bom, primeiro passo, antes da escala, de discutir e aprofundar o assunto da escala 6 por 1, eu preciso te dizer, deixa o seu like no vídeo, se inscreva-se no canal, confira se o sininho tá ativo. Muita gente que segue eu aqui no canal do YouTube, fora lá no Instagram, você pode me seguir lá no Instagram, mas aqui no YouTube você precisa ativar o sininho. Vai aí, toca na inscrição, dá uma conferida, vê se o sino tá ativado. Ou então você pode fazer o seguinte, você pode se desinscrever e inscrever de novo. Que aí você vai demonstrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. Que o que a gente fala aqui de forma bastante simples e natural são informações relevantes e que pode ajudar de alguma forma a analisar cenários políticos de forma simples, prática e objetiva. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui para você é clicar no botão de hypar esse vídeo. Do lado aí, ó, você tem um botão de like, você dá o like, e do lado você tem um botãozinho chamado Hyper. Hyper. Hypar. Quando você clica nesse, além de você ganhar alguns pontinhos com o YouTube, você também me ajuda nessa distribuição do conteúdo. Beleza? Vamos voltar aqui para a situação da escala 6 por 1. Antes de se falar sobre escala 6 por 1, nós precisamos abordar o tema sobre produtividade. O Brasil é um dos países que menos se produz. A gente tem a capacidade de extrair o petróleo bruto e não tem a capacidade de refinar. Lá na Argentina, que recebe o petróleo daqui, nosso, interno, o combustível custa menos do que aqui. Como que pode um negócio? É ilógico, é irracional. Eu acho que se botar para um cachorro fazer a matemática, sai melhor do que explicar isso para alguém. Como que a gente pega o petróleo nacional, vende mais caro para quem está exportando lá na Argentina, consumindo? Me explica para mim. É infundável, não existe explicação logística para isso. Não existe, não tem como. E aí tem pessoa ainda que insiste. Você que quer insistir, também, já colocando aqui, me explica também a questão do caso Master, do Banco Master. Está se tornando, o Congresso está diminuindo, você pode perceber, o Congresso está diminuindo, estava uma barulheira danada, Dias Toffoli, a esposa do Alexandre de Moraes, os ministros, tudo, a relatoria, a distribuição, todo mundo falando um monte de coisa, e até um mês atrás estava todo mundo falando, aquele negócio, tinha até manifestação aí, não sei se você viu, mas teve várias manifestações na frente do Banco Master, que você que está me assistindo aí, poderia ter apoiado, mas não apoiou. Não apoiou por quê? Não apoiou por quê? Essa que é a pergunta. Você viu o movimento que estava lá? O único movimento. E não é marcha da liberdade, não é a caminhada da marcha relativa, assim, que não explica nada, não chega a lugar nenhum, e todo mundo fica falando por cima e não resolve nada. A manifestação que teve na frente do Banco Master teve nome,
citação e provocação certa. Você estava lá? Você viu? Noticiado em tudo que é mídia aí oficial. Metrópole, todas elas noticiaram. E por que você não apoiou? Essa que é a questão. Você quer cobrar, mas da maneira certa. Como que a gente cobra da maneira certa? Beleza? Para haver justiça, precisa da pressão popular. E é isso que a gente precisa fazer aqui. Pressão popular, colocando os assuntos, pautando os assuntos e também os representantes na rua. Forçando, trazendo argumentos e movimento social para dentro do Congresso. Para dentro da Câmara, dos deputados, para pautar e pronto. Certo? E aí também tem um caso engraçado agora que eu estava olhando. Lá nos Estados Unidos, teve a prisão do Ramagem, do ex-deputado. Do nada, aparece um monte de notícia aqui falando que o Ramagem foi preso lá nos Estados Unidos. Aí você vai puxar o fio, você vê que o cara tava todo errado. Sem documento, andando, tava tudo errado. E aí, quando cai aqui no Brasil a informação, o Lula quer aparecer, porque é ano eleitoral, o cara não tem proposta, não tem nada. Estamos no terceiro mandato do Lula, não apresentou nada, só tá jogando o país na lata do lixo, economicamente, colocando sigilo em todos os gastos corporativos, falou que não ia colocar sigilo na campanha presidencial. E aí agora coloca todo o sigilo para ninguém saber de nada. Não existe transparência. E aí, quer dar lição de moral, quer o país soberano, quer a soberania, quer a independência, mas não faz por onde. Não coloca as informações da forma devida. Não é transparente. Sem falar a questão das taxinhas. O Haddad já está soltando mais taxa para a gente pagar. É eu, é você, todos nós vamos pagar as taxinhas. Lembra da taxinha dos aplicativos da China? Shein, AliExpress, todas as comprinhas da China. Então, ninguém tá esquecendo isso aqui. Acabou com os comércios de bairro, acabou com os comerciantes. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de quem? É sempre a culpa de lá, de cá e nunca se responsabiliza. Esse é um problema de governo, de gestão pública. E como nós podemos resolver isso? É pressão pública. É conscientização de forma adequada da discussão, do debate público. Se não haver troca, se não haver comentários, se não haver argumentos, não é ideologia, certo? É argumentos que coloque o contraditório de uma forma organizada que vai encaixando e encontrando, buscando essa verdade, essa transparência. Não é com sigilo. Não é com sigilo fiscal no cartão corporativo, é com transparência. Bota tudo nas claras. Quer puxar? Bota. Você já tentou entrar no portal da transparência e achar alguma informação? O negócio é uma bagunça. É uma bagunça, ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Todo mundo é bagunçado o negócio. É feito para não dar certo. Não é feito para não dar certo. Aí como que se resolve isso? Aí, não, é culpa lá dos Estados Unidos. O problema é a guerra lá. O problema é lá no Estreito de Hormuz. O problema é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O problema é o Bolsonaro, o problema é o Collor, é quando fizeram lá em 1980, menos do governo atual. É isso que fica bastante estranho. E aí quando a gente vê caso Master chegando próximo do ministro e tudo, tem todo um negócio, um cuidado ali, um envolvimento do judiciário, que aí fica muitas pistas do que realmente está acontecendo pro que estão falando que aconteceu. Ainda tem a questão lá, lembra do dia 8 de janeiro? Que não se explica. Aí você tem a CPI do crime organizado que não vai pra frente. E aí o grande fenômeno é o quê? É escala 6x1. O problema todo é escala 6x1. Que é isso? A gente precisa amadurecer na discussão pública. E aí tem mais um número aqui, já para finalizar o vídeo, que eu queria trazer aqui para vocês, pra gente discutir também de forma sólida, madura e robusta, amparada em diversas desses assuntos que, no todo, a gente começa a amarrar os assuntos e aí começa a ficar muitas pontas soltas que a gente precisa de conclusão, a gente precisa de uma resposta pública. Não tem outra solução, não tem como. Brasil atinge um novo recorde, sabe o recorde do quê? De demissões por justa causa. No penúltimo vídeo, aliás, eu coloquei sobre o índice das empresas no estágio de recuperação judicial. As empresas não estão conseguindo, empresas gigantescas de décadas estão em recuperação judicial. Não aguenta pagar fornecedor, não aguenta pagar funcionário, não aguenta manter o fluxo de caixa e entra nesse estágio de recuperação judicial. Isso foi falado nos últimos vídeos aqui do canal. Volta aqui e veja.
Hoje eu queria trazer para você o recorde que o Brasil bateu no final de 2025. Desde 2004, não se tem tantos casos de demissão por justa causa. Exatamente, o funcionário sai como errado. O funcionário é justificado o porquê que ele foi mandado embora. E uma das principais causas é o quê? É auxílio, Bolsa Família, assistencialismo. Pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não querem mais trabalhar. Prefere ganhar auxílio do que trabalhar. Por uma diferença de 200, 300 reais, ela vai preferir o quê? Ah, eu prefiro ganhar 1.500 reais sem fazer nada, ou prefiro ganhar 1.600 reais trabalhando o dia inteiro? A pessoa pensa, ela fala, é óbvio que eu vou pedir as contas aqui, ó, vamos fazer acordo aqui, não pode me mandar embora de justa causa e eu vou receber assistencialismo sem fazer nada. Sistemas de fraude aí, a torta direita. Lembra lá do caso de cota, política ideológica? Cota, isso aí só serve para isso. Me fala, aí você deixa aqui nos canais pra gente discutir, trazer todos esses tipos de assunto de forma madura, construtiva e pra gente chegar numa conclusão que qual o resultado do governo atual? E aí quando a gente tiver essa noção de resultado, aí a gente volta a discutir escala 6x1. Aí a gente volta a discutir o que o mundo desenvolvido, o que os países desenvolvidos estão discutindo. Singularidade da tecnologia. Porque aqui no Brasil a gente está discutindo o quê? Se a pessoa deve ou não trabalhar, se a pessoa tem que ficar em casa recebendo assistencialismo ou não. É óbvio que se não tem quem produz, não tem quem trabalhe, quem esteja na rua trabalhando, não vai ter sustento nenhum, porque não vai ter quem pague o imposto que o governo tanto gosta de arrecadar. As taxinhas não vai ter. E aí tudo vira um estado de mediocridade. Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que está acontecendo em Caracas. Olha o que está acontecendo nos países alinhados ao comunismo, ao socialismo. Não existe resultado prático. É pior do que tudo nessa vida. A destruição em massa. É isso. Tá bom? Deixa aqui seu like, deixa aqui suas considerações. E é isso. Excelente semana para você. Um abraço. Fui!